seja muito bem-vindo à 7ª aula da Jornada Logística. Hoje, nós vamos abordar os modais de transporte. Dentro da logística, existem 5 modais de transporte: o rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo e dutoviário. Então, não esqueça desse número, 5. 5 se refere aos 5 modais de transporte. Então, o primeiro modal de transporte é o modal rodoviário. É aquele realizado por transporte sobre rodas. Ele ocorre em estradas asfaltadas ou não, e é realizado por meio de carros, ônibus, caminhões e motocicletas, tendo como intuito realizar o transporte de cargas, pessoas ou animais. Lembrando que o modal que nós mais utilizamos no Brasil é o modal rodoviário. E esse modal rodoviário, ele tem várias características. A primeira delas é o caminhão plataforma. O caminhão plataforma nada mais é do que um baú, todo aberto, e é destinado a levar cargas ali como canos, postes, produtos ali blindados, né, do exército, carros, o próprio caminhão guincho. Então esses são considerados como caminhões de plataforma. Então essa é a nossa primeira característica do modal rodoviário, o caminhão plataforma. Segunda característica é o caminhão-tanque. O caminhão-tanque nada mais é um veículo que vai levar ali, né, vai transportar líquidos, seja ele até mesmo água ou até mesmo líquidos inflamáveis, né, ou corrosivos, entre outros. Então esse caminhão é destinado ali para transporte de líquidos. Uma curiosidade bem legal sobre esse veículo, repare ali na foto que ele tem ali uma emenda de solda. Cada emendinha de solda equivale a uma separação dentro do tanque. Essa separação pode até de 5.000 litros ou 10.000 litros. Então, nada mais é do que o cliente ele compra a parte ali, 5.000 litros ou 10.000 litros. Então, esse é o caminhão-tanque, o caminhão responsável por transportar líquidos. Em seguida, nós temos o tradicional de todos, que é o caminhão-baú. Então, o caminhão-baú, ele é todo fechado, ou seja, ele é destinado a transporte de produtos não perecíveis, ou aquele produto que não precisa de ter um cuidado ali com a temperatura. Ou seja, desde arroz, feijão, entre outros produtos não perecíveis, você consegue transportar neste caminhão-baú. Então, é o caminhão tradicional aí que nós conhecemos. Já o próximo é o caminhão-caçamba. O caminhão-caçamba nada mais é daquele caminhão que leva minérios, areia, terra. Então, todos esses materiais ali brutos, né? Para canteiros de obra e entre outros. Então, esse caminhão é considerado o caminhão caçamba. Então, nós vimos aí o modal rodoviário, o caminhão baú, o caminhão plataforma, o caminhão caçamba e o caminhão tanque. Então, nós temos várias características de veículos. E esse tipo de transporte é responsável por aproximadamente 60% das cargas transportadas no país. Ou seja, esse modal ainda transporta 59 milhões de passageiros. Assim, é possível observar que o modal mais utilizado dentro do Brasil é o modal rodoviário. Nós sabemos que a sua infraestrutura e sua manutenção são muitas vezes precárias. Então, vamos ver as vantagens desse modal rodoviário. Então, a principal vantagem do modal rodoviário é a agilidez e rapidez. Ele é o único modal que consegue entregar na porta da sua casa. Então, esse modal ele é muito flexível, muito ágil e também pela sua rapidez. Já como a principal desvantagem é o seu custo de frete. É um dos modais mais caros, porque leva em consideração ali manutenção do veículo, o combustível, o pedágio. Então, tudo isso entra para agregar o valor do frete, além da sua capacidade. Ele é um modal que não consegue transportar muita coisa, comparado a outros modais, como um ferroviário, um aquaviário. Então, é um modal ali que a sua carga é bastante reduzida. Então, essa é a vantagem e desvantagem do modal rodoviário. Vamos para o próximo modal? O próximo modal é o modal ferroviário. Então, é aquele modal que você vai utilizar o trem para transportar os seus produtos. Então, é um dos modais mais antigos que existem, perdendo só para o modal hidroviário. Ele apresenta uma alternativa bastante interessante para o transporte de produtos de baixo valor e transporte de grandes volumes de carga.
Dentro do modal ferroviário, existem várias características. A primeira dela é o vagão fechado, que nada mais é do que como fosse um baú. Então, o vagão fechado, você vai transportar cargas não perecíveis. Então, lembrando, o poder ali do trem de transporte é muito grande. Ou seja, ele consegue transportar vários caminhões muitas vezes, né? Então, é um modal bastante ali utilizado, principalmente em países desenvolvidos, como os Estados Unidos e a Europa. Outra característica, nós temos os vagões gôndola. Os vagões gôndolas nada mais é do que vai transportar minérios, areia, terra. Então, tudo que é produto bruto, né? Você pode transportar nesse vagão gôndola. Outro vagão é o vagão tanque. Então, o vagão tanque vai transportar os líquidos, tanto inflamáveis como água, entre outros. Lembrando que esse vagão tanque, ele não tem separação. Você tem que comprar ele fechado, tá? O vagão fechado. Então, este é o vagão tanque. O Brasil, ele possui 28.600 quilômetros de malha ferroviária. Estudos como o da CNT apresentam que o Brasil precisa ter 50 mil quilômetros de ferrovia para atender às necessidades atuais do país. Então, ali a gente passou um pouquinho ali da metade, mas a gente precisa muito ali para atender ainda as nossas necessidades dentro do nosso Brasil. Então, essas ferrovias elas vão estar concentradas principalmente na região sul, sudeste e um pouco na região nordeste. Então, vamos para as principais vantagens? Principais vantagens do modal ferroviário. Ele transporta vários tipos de produto. Ele não tem problema com congestionamento. Ou seja, ele vai seguir aquele fluxo do trilho. E também, quanto maior for a distância para ser transportado, maior será ali o meu ganho, ou seja, menor ficará o preço do meu produto a ser transportado. Então, o modal de transporte, ele é voltado para grandes distâncias, e além da sua capacidade, né? Então, o modal ferroviário transporta inúmeras cargas, inúmeros vagões. Já como desvantagem, o horário do trem, né? Então não tem um trem saindo todo que é hora, né? Então nós temos que esperar um horário para fazer o transporte, para fazer a carga ali do trem para ser transportado. Ou seja, ele também não possui uma flexibilidade no percurso, ou seja, ele tem que seguir aquela linha, ele não consegue virar para a direita ou para a esquerda, e também um elevado custo no manuseio e manutenção das ferrovias e do próprio trem. Então é muito elevado esses custos. Só que em comparação com o modal rodoviário, o trem se sai com muita vantagem, né? Principalmente na composição ali que ele carrega. Vamos para o próximo modal? O próximo modal é o modal aquaviário. Então esse modal é um dos modais mais antigos que existem. Ou seja, foi esse modal que foi descoberto o Brasil. Então geralmente esse transporte é indicado para bens de baixo valor unitário, como soja e milho, mas também ele pode transportar aí bens de alto valor agregado, como carros e entre outros. Então é o modal que vai utilizar o barco, o navio. Dentro do modal aquaviário, ele é dividido em 3 características. Nós temos o modal, o transporte marítimo, o fluvial e o lacustre. Então o transporte marítimo nada mais é daquele transporte que vai transportar os produtos via mar, né, via oceano. Já o fluvial é o transporte em rios e o lacustre é o transporte em lagos. Então nós temos essas 3 características quando nós falamos do modal aquaviário. Ok? Então dentro do modal aquaviário nós temos os navios contentores, ou seja, aqueles navios que transportam contêineres. Então é bastante utilizado aí, né, na produtos, né, de exportação em China para Brasil para outros países. E nós temos os grandes navios graneleiros, que só vai transportar produtos a granéis, como soja, milho e entre outros. Principal vantagem do navio no sistema aquaviário. Então a vantagem dele é a capacidade de transportar grandes quantidades. É um modal que transporta maior quantidade e ele percorre longas distâncias, ou seja, liga continentes, né, entre Brasil e China. Então ele transporta grandes quantidades em longa distância. É o modal que tem o menor preço de todos, tá? Então repare isso. O modal aquaviário é o modal entre outros modais. Já como desvantagem, o tempo.
Então, quanto tempo leva de um produto da China até o Brasil? Dá em torno de 3, 4, 5 meses. Então, entra muito ali no tempo do trânsito. E principalmente quando a gente fala de Brasil, nós passamos aí por burocracia na parte da documentação de desembaraço da mercadoria. E principalmente nós precisamos de portos especializados para embarque e desembarque de carga. Então essas são as vantagens do modal aquaviário e as desvantagens. Vamos para o próximo modal. O próximo modal é o aéreo. Então o modal aéreo é o transporta bens e pessoas por meio de aviões, helicópteros e etc. No Brasil, esse modal proporciona ligação de regiões mais afastadas para centros urbanos, né? Ligando ali muitas vezes regiões litorâneas ao interior do país. O transporte aéreo, uma curiosidade, ele teve início no Brasil em 1927 com a fundação da Varig, a aviação aérea rio-grandense. Então foi a Varig a pioneira a transportar aí pessoas pelo Brasil. Então algumas características do modelo aéreo. Então nós temos um modelo ali, o avião de carga, né, o famoso cargueiro, que vai transportar aí cargas, grandes quantidades de cargas, principalmente aí na nossa pandemia, né, transportar máscaras, né, o governo está comprando ali da China, transporte de máscaras. Então tem que ser um transporte ali muito rápido. Então eles utilizam o modal aéreo. Outra característica, nós temos aí o avião convencional, que vai transportar pessoas, e o futuro, que é os drones. Então aí tem empresas que estão fazendo testes aí no Brasil para transportar produtos por drones, principalmente empresas que trabalham com alimentos, né, delivery. Então, o principal aí, né, a vantagem do modal aéreo é o modal mais rápido que nós temos, tá? Então, é ideal para transportar mercadorias com urgência e também mercadorias caras, né? Então, o modal aéreo ele vai transportar mercadorias muitas vezes de valor agregado alto. E é um dos modais mais seguros e cômodos que nós temos hoje. Já como principal desvantagem, o modal aéreo é o modal mais caro de todos. E a sua capacidade é bem menor que os outros modais, comparado ao marítimo e o ferroviário. E também ele vai transportar cargas muitas vezes fechadas, secas ali, não perecíveis, né? Principalmente como, por exemplo, minério, petróleo, grãos e químicos, ele já não consegue transportar. Então é um modal ali com bastante deficiência ali em outros produtos. Então essa é a vantagem do modal aéreo e a desvantagem do modal aéreo. Então vamos para o próximo modal de transporte, que é o dutoviário. Então o modal dutoviário, ele é realizado por tubos e dutos. Então o modal leva esse nome por sua estrutura feita por tubos e é utilizado para transporte ali de fluidos como gases, líquidos, entre outros. Ou seja, este modal dutoviário, ele também é bastante utilizado por nós. Ou seja, como que a água chega na sua casa? Por canos. Então, esses canos são considerados como modal dutoviário. Como um exemplo agora, né? Então, tudo que transfere de líquidos, como chega na nossa casa, até mesmo o esgoto, quando sai. Então, tudo isso é modal dutoviário. Então, o modal dutoviário, ele vai utilizar dutos, tubos, e entre outros. Então, a principal vantagem do modal dutoviário nada mais é do que a alta confiabilidade, pois possui poucas interrupções, pouco influenciado ali por fatores meteorológicos e reduz a possibilidade de perda do produto, ou seja, o produto ele é transportado por tubos ou dutos. Já como desvantagem, nós temos ali um número limitado de serviços e a capacidade dele. Então, ele não é indicado para pequenos volumes e distâncias curtas. Caso haja uma avaria nos tubos ou dutos submersos, pode ocasionar uma grande catástrofe ambiental. Então, esse modal aí é bastante utilizado, né, principalmente para transporte, né, de gases, líquidos e entre outros. Vamos para a revisão? Então, hoje nós aprendemos os modais de transporte da logística, que nós temos o rodoviário, ferroviário, o aquaviário, o aéreo e o dutoviário. Ou seja, são 5 modais de transporte e cada modal de transporte tem a sua própria característica, sua própria vantagem e sua própria desvantagem. Gostou? Então, o que nós vamos ver na próxima aula? Próxima aula, não perca! Nós vamos ver um pouco ali do e-commerce, nós vamos ver a história do e-commerce, nós vamos ver os canais de distribuição do e-commerce. Até o próximo encontro, até mais. Tchau, tchau!